Então vamos chegar à última parte da conversa de hoje, que é a razão dela existir, e depois nós respondemos a centena de perguntas que virão depois. Eu acabei de dizer para o moço, que tem um nome hindu, que toda a ação humana é criada no sentido da provação dos espíritos. Essa provação do espírito é eterna. Durante toda a existência do espírito, ele será submetido a provas. Assim como você, quando vai estudar numa escola material, a cada mês você faz uma provinha. Só que, ao fim de um determinado tempo, na escola material, você precisa fazer o que vocês chamam de prova final. Qual o objetivo de haver uma prova final? Verificar um nível de aprendizado para ver se você está apto a ir para outro nível de aprendizado. Nas provações espirituais, isso também acontece. Ao final de um determinado tempo de provações, tempo etiapa, o espírito vai vivenciar aquilo que é chamado de prova final, ou como Cristo chama, o dia do julgamento final. O dia do julgamento é só isso. É a prova final de um espírito dentro de uma etapa de ensinamento. Se esse espírito ficar reprovado, não tiver condições de acessar esse novo nível de tudo, com certeza ele vai ter que recomeçar na mesma série, no mesmo grupo de ensinamentos. Mas se ele for aprovado, ele então passa lá para uma série, para outra série, terá um novo tipo de ensinamento. E esse é o momento que vocês estão vivendo. O planeta Terra, ou seja, a posição Terra, está passando pelo momento do seu julgamento final. Todos os espíritos que estão saindo da carne estão passando por uma averiguação final, aonde será decidido se eles irão para um novo nível de estudo ou regressarão ao início desse nível de estudo, que é o que no Espiritismo foi chamado de mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo celestial, mundo feliz. Esse é o momento que não acontece de uma vez só, ou seja, do dia para a noite vamos resolver tudo. Não é assim. Existe um período, e nesse período, cada vez que o espírito liberta-se, vivendo na carne ou não, deixa vida acreditando que essa posição relativa é absoluta, ele passa por uma averiguação, uma averiguação de tudo que estudou ao longo do mundo de provas e expiação. E aí pode ser aprovado ou não. Neste caso, no caso específico de hoje, aquele que não for aprovado terá que viver outra posição, porque a posição terrestre não será mais para provas e expiações. A escola Terra não servirá mais a espíritos em provas e expiação. E aí eles terão que começar em outra posição, em outras imagens, em outras ideias, que no fundo será a mesma provação que ele viveu até hoje.
Mas só que, apesar disso ir acontecendo paulatinamente, haverá um dia onde esse teor do que foi estudado será trazido à luz da consciência humana. É como se um professor fosse, depois de aplicar as provas, sentar com os alunos para corrigir as provas. E esse momento está chegando. Não me pergunte quando, eu não sei dizer quando. Só Deus sabe, isso é o que te ensina, que o dia virá, mas só Deus sabe quando. O que eu quero falar para vocês não é de quando será, porque eu não me atrevo a dizer isso. Mas o que eu quero lembrar a vocês é que a forma ou a história como isso acontecerá já está escrita. Ela está no Apocalipse, quando fala que que Cristo descerá numa carruagem de fogo ao planeta Terra. Cristo não é um espírito. Cristo não é... Existe um espírito que vocês chamam de Cristo, mas Cristo não é um espírito, não é um ser humano. Cristo é o que João definiu, o verbo, a ação. Cristo é uma ação, um jeito de viver, não um espírito. E a ação de Cristo é o amar. Então, o amor descerá dos céus numa carruagem de fogo. O que isso quer dizer? Quem habita os céus na consciência de vocês? Aqueles que vocês chamam de extraterrestres. Seres que são espíritos, vivendo ideias mais universalistas e que descerão a terra, ou seja, farão parte da posição humana. Vocês verão como vocês se veem, para falar de amor, para mostrar o que é amar de verdade. Mas mostrarão como? Mostrando a hipocrisia, que é o amor que vocês conhecem. Sim, o amor humano é hipócrita, porque o amor humano é fundamentado no eu. Eu amo. Então ele é egoísta. Completar, a Cia já está querendo pulsar, deve estar cheio de perguntas. Mas só para completar. Então eu queria justamente isso. A partir desse tudo que nós fez, do que é real ou do que não é real, e de tudo que Samoshi, unindo a Deus, dizer isso. Dizer que vocês estão perto da prova final. E nessa prova final, o que acontecerá, ou melhor, vocês estão em prova final, e no momento receberão este gabarito, receberão essas respostas, através daquilo que vocês chamam de extraterrestres. Eles estarão presentes em todo o planeta de vocês, ou seja, em todas as posições, trazendo de volta o verbo, a ação do amor, não o Cristo espírito, mas o Cristo que sempre existiu, a ação por universal e absoluto. Wilson, foi falado que devemos ser benevolentes, indulgentes e perdoar o ego. As projeções de seres extraterrestres nos ajudarão nesse sentido?
As projeções de seres extraterrestres mostrarão ao espírito o quanto é hipócrita o ego humano. Porque o ego humano Kia é fundamentado no egoísmo. Mas ele não é hipócrita por ser mal, é porque ele tem que ser assim, porque essa é a prova do espírito. Então, ao mostrar no universo e através das realidades ilusórias, os extraterrestres estarão mostrando ao espírito: olha só, é nisso que você está se apegando. E o espírito então terá ainda a chance de dizer: mas não, eu acredito que isso é real. Então ele continuará ligado e ir lá para outro planeta. Aí o outro espírito que caía a ficha, como vocês falam: olha só, é mesmo, aquilo que eu estou pensando que é real é um egoísta, aquilo que eu estou pensando que é amor é egoísmo, aquilo que eu estou pensando que alguém me ofendeu, na verdade fui eu que me ofendi. Aí então terá a chance de partir para um novo gênero de povos. Maria Tereza, será uma bagunça geral nas mentes desse planeta? Aliás, acho que essa bagunça geral é a espada de Cristo cortando os nossos vícios. Era isso que eu ia lhe dizer, sim, é uma bagunça geral. E a bagunça geral é a espada. Sabe, tirar todo o eixo da vida humana. Por que você não acredita nas coisas espirituais? Ah, eu acredito. Acredita não. Você está sempre preso a comprovações materiais para você, que eu digo todos, preso a comprovações materiais para acreditar. Senão não acredita. E por que você acredita nisso? Porque a vida humana tem um eixo, tem uma ciência, tem uma lógica, e eles vão quebrar tudo isso. Você sabe qual é a primeira ação que vai anteceder a chegada deles? O fim do valor das moedas. O fim do sistema econômico como hoje está. Porque a partir do momento que você tiver um saco de dinheiro e não puder comer, você vai ter que repensar nessa vida. Você, que eu digo espírito, porque tudo será a possessão de Deus. Thelma pergunta se são os que começaram a aparecer em Varginha. Não, Solana do Potão, não. Serão outros, em grande número. E não me perguntem se é aquele comandante que vocês conhecem. Também não é, aquilo é só uma figura, aquilo é só uma possessão. Rafael, os ETs vão criar um choque para a maioria das pessoas. Deixa eu começar de novo, Rafael, estou com um pouquinho de falta de ar. Os ETs vão criar um choque para a maioria das pessoas. Como será esse dia? Eles aparecerão na TV, rádios, internet? Darão uma mensagem a todas as nações em suas línguas? Os ETs não vão criar choque. O choque será criado por Deus. Eles vêm para focar. Sim, isso sim. A ideia da presença dos ETs, será ligada à ideia de sentir-se socado. Agora, se eles se utilizarão, como falam, como Cristo disse, só Deus sabe como será. O que eu posso lhe garantir é que o choque será causado pela presença deles. Isso eu posso lhe garantir que está certo. Jancarim, os extraterrestres não existem, é mais uma projeção divina, são espíritos curtindo a missão? Exatamente, extraterrestre só existe na posição humana, porque no universo não existe extraterrestre, porque não existe planeta para ser extraterrestre. O Wilson pergunta, Varginha é um presidente histórico, com H, de história, ou histórico, com E? Você quer saber se existiu? Para algumas consciências existiram. Para aqueles que viram e acreditaram,
Existe. Na verdade nunca existiu. Itólia com H, como você fala, não existe. Porque a Itólia é aquilo que você acreditar que existiu. Vou dar um exemplo, Cássio. Pergunte aí na sala quem vocês acham que matou aquele presidente nos Estados Unidos. Você vai ter milhares de histórias, cada um dizendo que acha que foi um. Então história não existe. Existe o que você acha e chama que é história. Como começou o universo? Alguns dirão que é o Big Bang, outros dirão que é outra coisa. História é história de cada um. Não existe história universal. Olha, moço, tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à Lua. Você acredita? Então para você a história é que o homem foi. Para outros não é. Mari Teresa, os mestres ascensionados seriam os extraterrestres, como por exemplo, Mestre Kuthumi, Saint Germain e outros que já estão se manifestando via canalização? Não necessariamente. O mestre ascensionado, entre eles Saint Germain e outros, são apenas ideias para preparar determinados espíritos. Porque tem gente que nunca ouviu falar deles, então não serve para todos. São ideias, não são espíritos. Rafael complementa citando o Asta Sharon. Jancalim, o Messias que os judeus esperam até hoje também vai se manifestar para eles? O Messias é o amor. O Messias que eles esperam é aquele que vai lhes livrar do mal humano. É exatamente o amor. Bruno, a chegada extraterrestre será totalmente pacífica? Não! Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. De pacífico não vai ter nada. Ah, você acha que você então acha que eles vão atacar vocês? Vão, moralmente. Haverá uma guerra moral. Por quê? Porque muitos egos, como povas para espíritos, vão querer provar que os extraterrestres estão errados. Ou você acha que todo mundo vai simplesmente se submeter? Você acha que a história que vive do dinheiro, da empolação da natureza, vai se submeter? Claro que não. Agora, guerra física, não, isso não.